o Dorival está tentando encontrar na base um substituto para o Garro e o adversário está na ponta de baixo, está mal. Fala, nação corintiana, beleza? Jogo contra o Fortaleza, trazer um pouco do Chico falando e depois eu mesmo vou mostrar a provável escalação e o que eu faria. Bora lá. Bom, pessoal, vocês sabem, tem um derby na quarta-feira que vem, jogo importantíssimo, oitavas de final da Copa do Brasil, e não tem como desfocar desse jogo, dissociar desse jogo, quando você vai projetar o final de semana. Mas o compromisso pelo brasileiro, ele não deixa de ser importante, até porque ele é em casa e contra uma equipe que está no Z4. Um Fortaleza que vem mal das pernas. Deu uma reagida lá com o Renato Paiva vencendo o Bragantino, que a gente até imaginou, pô, que grande vitória, né? Um 3-1. E depois vimos que o Bragantino estava vivendo uma instabilidade. Esse Fortaleza perdeu para o Grêmio por 2-1. O Grêmio também tá mal das pernas, sem competir durante a semana. É um time que enfrenta vários problemas. O Davi Luiz agora rescindiu, né? Vai jogar lá no Chipre por 3 temporadas. Mas enfim, tem bons jogadores, né? É um clube que se estruturou nos últimos anos, mas vive uma instabilidade. E quando você tira, né, um cara tão importante, né, como o Juan Pablo Vojvoda nos últimos anos, né? Demora. O Renato Paiva teve dificuldades no Bahia, teve dificuldades no Botafogo. Será que ele não vai ter no Fortaleza também? Não sei, tá chegando agora. Mas o fato é que o Corinthians tem uma boa oportunidade de somar 3 pontos diante de casa e até pegar uma moral aí para encarar o Palmeiras nesse jogo dificílimo na quarta-feira que vem. O Palmeiras joga em casa, vai precisar reverter a vantagem. Então, assim, mas o Corinthians tem essa vantagem. Então, tem boas notícias aí nos próximos dias, que o Corinthians pode, quem sabe, confirmar uma classificação que daria uma moral gigantesca para a sequência do trabalho do Dorival e também para dar uma aliviada, né, no campo, já que o Corinthians vem muito turbulento nos últimos tempos. Agora, também é verdade que provavelmente teremos algumas preservações. Por que eu digo provavelmente? Porque não dá para garantir que o Dorival vá poupar o time inteiro ou parte do time. Mas, vamos lá, vamos trabalhar com a lógica. Antes do jogo contra o Palmeiras, o Dorival preservou contra o Botafogo, quando o Palmeiras não fez isso diante do Grêmio. Quando outras equipes também não preservaram nessa rodada de Copa do Brasil, o Dorival fez isso e disse não tinha como, foi questionado até, não tinha como não poupar, estou pensando no desgaste dos atletas, o Yuri Alberto estava voltando, então ele tinha uma previsão de 45, o Memphis é um cara que não dá para jogar todos os jogos se você quiser tê-lo com intensidade, e no segundo tempo do jogo, no derby, ele já estava demonstrando um cansaço, ou seja, ele está sendo preparado para esse jogo da quarta-feira, então eu não imagino o Memphis titular. Não imagino também o Yuri titular. E o Garro, eu imagino que, um jogador tão importante, você tem uma tendência de deixá-lo na sua melhor condição. Aí você já perde o teu trio ofensivo e você já perde meio time, né? Vamos combinar. Mas a tendência é que ele faça mais preservações. E aí, a rapaziada do meu timão apurou que o time que treinou, que obviamente não é ainda confirmado que será esse o time, mas eu não duvidaria, tá? Deixando a cavalaria ali pro segundo tempo, pro intervalo, aí, daqui a pouco complicou, vou tentar buscar um pontinho aqui, sei lá, né? Daqui a pouco se atrapalhou no jogo, ou o jogo tá tranquilo, não precisa, beleza, deixa os caras descansando, mas eu acho que a tendência é levar os caras pro banco e utilizar só em último caso. O time, rapaziada, é o seguinte, o Hugo Souza, né, porque goleiro, né, pode ter uma sequência aí o tempo inteiro, Léo Maná na direita, porque não tem outro, o Félix Torres na zaga ao lado do Kaká, esse foi o time que treinou. E o Angileri do lado esquerdo. Ok, aí tudo bem. Agora, Félix Torres e Kaká na defesa é um risco. E o Léo Maná na direita, então... Mas, repito, não tem o que fazer, a menos que você faça uma improvisação. Vamos para o meio campo. Rian, Charles e Bidon, com Kaique, Thales Magno e Romero no ataque. É um time bem diferente. Tem uma informação do Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes de que o meia do Sub-20, o Dieguinho, treinou na função de meia. Aí a gente já pode ter um pouquinho mais de diferença. Daqui a pouco o Dorival está tentando encontrar na base um substituto para o Garro, já que o Coronado saiu. E você não tem, né? Um jogador com essa característica de meia armação. Ele acha que o Bidon pode ser esse cara e a gente sabe que na prática ele não é. Ele é um meio-campista com boas virtudes técnicas de armação, mas ele não é necessariamente um meio, um camisa 10. Então talvez o Dieguinho possa ocupar essa função, mas começar como titular, será? Não sei. Mas ele treinou também e pode ser uma possibilidade, uma alternativa. A gente tá falando aí só de reservas, né, gente? Só de reservas. Mas assim,
Não dá para julgar, porque ele fez isso contra o Botafogo, deu certo, ele vence o primeiro jogo do Palmeiras. O Corinthians joga bem, né? Poderia ter vencido até por 2-0, não fosse o pênalti. Enfim, acho que a estratégia ela tá correta nesse momento. Você tem uma chance de mata-mata, uma chance única de avançar e eliminar um rival. O Corinthians está numa posição não tão alarmante no campeonato, então, e o adversário está na ponta de baixo, está mal, então você tende a escolher. Agora, fosse um Flamengo dentro de casa, seria um pouco mais difícil, né? De você negociar, porque aí, daqui a pouco toma uma pancada, uma goleada, também não é legal. Ou está na zona do rebaixamento, você não pode descuidar do campeonato. Então, todo o cenário favorece para que o Dorival dê uma boa preservada pensando na quarta-feira. A gente vai ter que acompanhar aí no final de semana. É isso, nação. Tá vendo aqui o time que ele falou, né? Eu até deixei os jogadores aqui pra gente ver como pode jogar. Eu coloquei o Kaique. Não sei se o Kaique jogaria. Não sei se o Corinthians jogaria assim com o Kaique. O Kaique joga pela esquerda também, né? Eu não sei, não acho muito que entre os três, não. Vou falar a verdade pra você. Não vejo muito, só se tipo o Thales vir armar aqui e jogar assim. Não sei, pode ser. Vou falar pra você. Eu não entraria assim. Acho que ele tem que poupar, sim. Mais ou menos o que ele fez contra o Botafogo. Ele tem que poupar mesmo. Eu não achei ruim o que ele fez contra o Botafogo. Eu não achei ruim. Desde que ele faça o que ele fez com o Botafogo no intervalo. Coloque os caras. Não, se precisar. Porque assim você pensa, mas se for pra pôr os caras no intervalo, é melhor colocar no começo. Não, se precisar. Se o jogo tiver 1-0, 2-0 pra nós e não precisar colocar, não coloca nenhum deles. Essa é a questão, entendeu? Mas eu não preservaria tanto, igual estão falando, pra mim, entendeu? Eu faria o quê? Eu tiraria aqui, ó, eu tiraria o Félix Torres do time e colocaria um dos dois zagueiros. O Gustavo Henrique voltou de lesão, né? Então não sei, mas eu colocaria ou o Gustavo Henrique ou o André Ramalho. É que o Gustavo Henrique é muito bom, tem que deixar ele preservado. E ele é muito bom na bola aérea e tudo mais. Então eu entrava com o André Ramalho, né? O Paulo um aqui. Na lateral direita eu não colocaria o Léo Manal. Jogaria ele bem longe se eu pudesse, mas não posso. Cara, é um desesperador ele em campo, cara. Eu não gosto assim, de falar de jogador da base, mas pra mim é desesperador. Eu colocaria o Charles. Acho que o Charles jogou um tempo já de lateral direito. Eu acho que dá pra testar o Charles. Eu não gosto do Charles nem de volante. Mas, assim, melhor que o Léo Maná na direita e que o Félix Torres, ele vai. Isso eu não tenho dúvida. E aí eu colocaria assim mesmo. E eu jogaria com o Ranieri, se fosse possível. Se fosse possível, eu jogaria com o Ranieri. Esse seria o time aqui, basicamente, que eu jogaria, seria esse. O Bidon aqui e o Thales Magno aqui. Eu não entraria com o Kaique, entraria com o Dieguinho. Então, basicamente, esse aqui seria meu time. Meio, o Bidon pode até cair, ele já jogou caindo pela direita, pela esquerda. Eu jogaria com esse time aqui. Para mim seria esse seria o time ideal. Você poupa os jogadores e lógico, né? Yuri, Garro. Eu acho que o Memphis não deveria entrar, tá? O Memphis não tem intensidade para entrar. Mas Yuri, Garro, até bom dar uns minutos pro Yuri, né? Tá voltando de lesão, tudo mais, precisa de um pouco de ritmo para ele, pro Garro até bom. Então, Yuri, Garro, Carrídio, e até o Bidu acho que eu não colocaria não, mas os três aqui eu já entraria no intervalo se tivesse precisando pra vitória, sabe? Se o jogo tivesse difícil. Se o jogo não tivesse difícil, colocava Kaique, colocava o Léo Maná aqui na direita no final. Aí eu não entraria com nenhum deles. Não colocaria nenhum deles. Talvez o Yuri ali, 10, 15 minutos por causa de ritmo de jogo. Dá pra ver que o Yuri tá bem sem ritmo. Esse jogo contra o Palmeiras, contra o Varmeira, ficou visível esse jogo aí. Ele tá bem sem ritmo. O pênalti, beleza, ele bateu mal, mas tudo bem. O Everton pegou bem também. Mas eu falo mais aquela bola que ele teve ali, perder pênalti é normal, né? Aquela bola que ele teve dentro da área, que ele chutou tudo torto, um posicionamento do corpo, parecia aquele Yuri lá de antigamente, que não vai voltar, se Deus quiser. Mas é isso aí então, pessoal. Tamo junto. Pra mim, deveria jogar assim. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, vocês poupariam, não poupariam, entraria com o time titular, eu não entraria com o time titular. Quarta-feira é muito importante. E, tipo assim, pra mim é o jogo, assim, do ano, não. É o jogo dos últimos 2, 3 anos, 5... Dos últimos aí 7 anos, cara. Eliminar eles no primeiro confronto contra eles na Copa do Brasil, eles se achando, tudo que eles se acham que eles não são, né? Um time bem limitado deles, um time bem limitado. E eu acho que a gente deveria ir pra cima aí, conquistar essa vaga, e eu acho que isso passa por poupar jogadores contra o Fortaleza. Beleza, pessoal? Valeu, tamo junto. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa nos comentários quem vocês colocariam. Deixa o like, tamo junto. Fui.